aconteceu essa caixa? com a Parece que foi questão combinado, eu do acabei de remédio. ver ela mesmo. É isso, eu trabalho em farmácia. Então eu me sinto muito bem do lado desses meus amigos, né? Eu Fico tenho triste, que é uma rinite. oportunidade perdida de um merchan maravilhoso. Tô ansioso, dia de programa eu fico ansioso, sabia? Eu fico ansioso. Aliás, essa semana eu me autodiagnostiquei com crise de ansiedade, transtorno de ansiedade. Mas é que eu acho que é o meu TDAH, que eu li na internet, no Google, que eu tenho propensão. Deve ser. Eu tô com um monte de doença que eu tô vendo na internet. A gente debate agora exatamente essa cibercondria, a ansiedade criada pela busca excessiva de sintomas e diagnósticos na internet, que não é lugar disso. Que doença você já achou que tinha? E que novos transtornos surgiram quando você entrou na maldita internet para procurar uma coisa que não era nem isso. Tratamentos estéticos, mentais, regimes, exercícios. Você já seguiu alguma dessas coisas por conta das redes sociais, coisa que você viu gente dando pitaco na tua vida? Gente, numa escala de 0 a 10, eu quero a resposta de todos. Eita. O quantos vocês se acham hipocondríacos, Russo? Bom, 8. 8, assim, eu não gosto muito de remédio. Eu tive uma relação Rodrigo muito genérico. íntima. Não tive muita relação muito o que íntima. aconteceu essa caixa? Com a Parece que foi questão combinado, do eu acabei de remédio. ver ela mesmo. É isso, eu trabalho em farmácia. Então eu me sinto muito bem do lado desses meus amigos, né? Eu Fico tenho triste, que é rinite. uma oportunidade perdida de um merchan maravilhoso. O que acontece é que quando eu vejo qualquer terminação assim, it, ose, qualquer coisa dessa, eu falo, ó, eu devo ter esse lance aí. Eu devo ter esse lance aí. Colecionador de doenças. Por que essa caixa? O que é essa caixa? Então, É tua? como eu trabalhei em farmácia, eu começo a fazer amizade com pessoas das farmácias dos aeroportos que estão por ali. Aí te deram? E aí eles me dão as propagandas. Menino, chegou aqui a propaganda nova. E aí me dá a caixa, eu saio com a caixinha e levo pra casa. Que coleção interessante. Francisco Bosco. Hipocondríacos, É. 0. Mas zero é muito. Quando você viaja, você não leva remédio? Você não leva algum Não, mas isso não é remédio? hipocondria. Hipocondria é Uma preocupação, assim, Isso é prevenção. adulto, né? Isso é. hipocondria. Eu acho que eu sou. Vou botar os 5 assim. 5. Cincão. 5, 5. Que eu me previno. Não, mas aí é prevenção. Quero não, saber mas assim. é que eu tenho- Tu sente um negocinho aqui e fala, isso aqui é câncer. Isso. E eu já fui assim. Mas não é porque faz parte da minha personalidade isso. É porque eu tava numa época da minha vida que eu tava passando muito. Eu normalmente vejo na internet bula. Eu vejo, por exemplo, efeito colateral. Interessante. Sim. Vou tomar algum remédio assim, eu não perguntei pro médico o efeito colateral, porque eu esqueci. E normalmente eu procuro na internet o que pode acontecer de efeito colateral para eu já me preparar. Aí vou ficar enjoado, vou ficar com dor de cabeça, alguma coisa. Então isso eu vejo muito na internet. Mas eu sou muito cagão para doença, eu tenho muito medo. O homem tem muito medo de hospital, né? Então eu sempre tive, eu sabia dessa informação e sempre tive muito medo. Então qualquer coisa que eu tenho assim, eu vou para emergência, sabe? Mas outro dia eu me deparei com um post que dizia assim, se você tem mania de morder muito a boca ao ponto de criar ferida, provavelmente você tem TDAH. Eu tenho essa mania de morder a boca. Então eu falei, mandei pra minha mãe, que também tem. Falei, tamo nessa junto. Mas é isso. Aí você vai entrar no Instagram, que realmente me interessou. Eu mordo. Você tem uma boca gostosa. Entendeu? Quem pode, morde. E aí você vai lá e eu, que sou uma pessoa que vou pesquisar, entrei lá, vi que era uma bobagem, não sei se isso é uma bobagem, mas o lugar de onde saiu não tinha base científica comprovada. E aí eu falei, cara, uma pessoa menos interessada pode simplesmente dar se dar esse autodiagnóstico, seria redundante da minha parte dizer, mas enfim, dar esse autodiagnóstico. Quando, na verdade, no seu caso, trata-se apenas de um caso de onanismo oral. O sujeito Exatamente, quer prazer quer com a própria com si boca. mesmo. Às vezes, Morram, mulheres do às Brasil. vezes eu me pego assim, ó, Mordam. Mordam. beijando. Beijando. Você já sofreu algum autodiagnóstico? Roosevelt. Eu já sofri. E você estava falando que você vai para o médico, né? Eu fiquei aqui pensando, eu não ia para o médico, eu fiquei escondendo isso por muito tempo. Eu fui fazer uma apresentação, vim aqui no Rio de Janeiro fazer uma apresentação, senti uma pontada na garganta, bebi no dia,
Passei mal. Isso ficou me incomodando o pescoço durante um tempo. Era o quê? Tipo uma bola aqui? Cara, era uma pontadinha de engolir a saliva e sentir uma dor. Uma Parecia pré-gripe. uma pré-gripe, é. Aí eu já comecei a pensar aqui, né, com os meus botões, tipo, será que eu tenho alguma coisa? Não vou falar pra ninguém. E fiquei nessa. É um 8 mesmo. É um 8, cara. E assim, eu construo toda uma situação na cabeça. Sabe? De olhar, de disfarçar para pessoas que nem sabem que eu tenho, sabe? Que nem conseguem acessar. Isso é o tamanho da sua barba, rapaz. Como é que alguém vai ver teu pescoço? Cara, mas se você vê o que virou, era um negócio aqui, cara, que tapou meu olho, meu ouvido, eu fiquei surdo, sacou? Foi um processo que cresceu muito. Eu fui, aí eu fui pra onde? Pra Calma aí. internet. Então tinha alguma Aí coisa. eu fui pra onde? Eu Tinha, pensei. gente, eu fui pro pra médico. internet. Na internet. E aí eu fui pra internet. Muito medo, né? E botei bola na garganta. Aí deve ter aparecido uns vídeos doidos. Eu botei dor, garganta, bola, tumor. Eu mesmo botei. Tumor. Eu mesmo. Aí saiu o que era tumor. E aí saiu tumor. E as bola na imagens. Você jura? Em relação a... Vamos ficar nos transtornos mentais, né? A gente está passando por um processo ambíguo, porque, de um lado, tem um ganho individual e social enorme no que a gente poderia chamar de uma desestigmatização do transtorno mental. Então, por exemplo, até poucas décadas atrás, uma década atrás, alguma coisa assim, se você tivesse, sei lá, uma depressão, você sofria não só da depressão, mas sofria também do olhar social sobre o transtorno mental. Descredibilizando. Você era a sua tratado dor. ou como uma espécie de aberração, Um fresco. isso, ou você era moralizado. Viadinho, qualquer Isso. coisa assim. A doença ou era exótica ou ela era moralizada, no caso da depressão, um fraco, né? Tem até um livro muito importante da ensaísta americana, brilhante, a Susan Sontag, que chama Doença como Metáfora, onde ela fala justamente de doenças como o câncer e, sobretudo, a AIDS naquele momento. A AIDS, quando surgiu, foi muito tratada como doença de viado ou doença de depravado, portanto, moralizado, um vírus moralizado, né? Ok, então tem um ganho enorme na desestigmatização. Isso vale para transtorno mental, vale para outros campos da experiência social, cultural, sexualidade, por exemplo, né? A gente é de uma época que, né, falava, a pessoa que era homossexual era chamada de, né, viado, viadinho. Uma pessoa que lia um livro. A pessoa que lia um livro. Ou que gostava de uma música um Exato. pouquinho mais sofisticada. A pessoa trans era um traveco. Então começa pelo uso da linguagem, que passa a ser um uso mais técnico e que já desmonta esses supostos universais. Então, as normatividades, né? Então, não se fala mais, no caso dos transtornos mentais, por exemplo, você vai falar em neurotípico, neurodivergente. São maneiras de você minar esse perigo da normalidade. Então, tem muitos ganhos nisso aí. Mas porém, entretudo, contudo, todavia, porém... O que acontece? Essa desestigmatização e essa desmoralização, elas, numa volta inteira no parafuso, elas remoralizaram os transtornos mentais, só que agora com o sinal trocado. Então, curiosamente, os transtornos mentais, pelo menos em certos meios, nos meios progressistas, pelo menos assim, eles estão sendo... Está aberta a temporada de cancelamentos, tá? Eles estão sendo valorizados, o que é uma coisa perigosa. Você dar um diagnóstico, qualquer que seja o diagnóstico, produz alívio, produz conforto, porque é um nome. Então você sai de uma situação... É uma explicação, sobre o que você está ali se queixando. Isso. Né? Ponto de partida, né? Para uma cura, pra um tratamento. Quando você tem alguma coisa que você não sabe o que é muito perturbador. Claro. Então, quando vem um nome, ele é alguma ordem no caos. Então, isso por si só já traz algum alívio. Mas mais do que isso, ele é um nome que vem de fora. Então, ele desresponsabiliza o sujeito. Totalmente. Isso é uma coisa um pouco perigosa. Por quê? O autodiagnóstico, né? Não só o autodiagnóstico, João. Por que a gente está falando transtorno? Por que eu estou falando transtorno e não estou falando doença?
Existe uma diferença entre as duas coisas. Sei lá, eu quebrei o dedo. Como é que eu sei que eu quebrei o dedo? Eu fiz um raio-x e apareceu lá, tem uma fratura. Você vê, tem uma fratura, quebrei. Não existe marcador bioquímico claro, evidente, claramente mensurável para transtornos. Você não tem um exame que apareça lá uma variação que vai falar, você tem TDAH como você tem uma fratura. Entendeu? Então, você tem que ter um diagnóstico observacional complexo. Você tem que levar em conta a história do sujeito, o comportamento do sujeito. Então, qual é o perigo da valorização desses diagnósticos e, ao mesmo tempo, do efeito pacificador que os diagnósticos trazem, né? É você fazer um diagnóstico equivocado, precipitado, justamente porque traz alívio e a gente está numa cultura que não apenas desestigmatiza, mas também valoriza isso. E se você dá um diagnóstico errado... Aceitação, né? Rola um glamour eu também, sou né? desorganizado. O problema é o glamour, né, cara? Outro dia eu vi, não é brincadeira. É isso que eu ia pedir Eu pra você mandei contar. pro João. Eu falei, João, olha só isso, cara, na época, assim. Eu vi pessoas botando na mini bio, sei lá, o cara é engenheiro, ambientalista e TDAH. Não. Numa palestra sobre... Para dar uma palestra. TDAH não é um título, não é um feito, não é.